Olá, paz e alegria. Palavra de vida para o dia 7 de maio de 2024. Ele erguerá o mundo. Ainda no contexto de sua despedida, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo com uma função especial: arguir o mundo. E esta arguição terá como objeto o pecado, a justiça e o juízo. Esta é uma daquelas passagens que recebem várias traduções. Eu escolhi o verbo utilizado por São Jerônimo na Vulgata, arget, arguirá. Mas existe grande oscilação entre uma tradução e outra. Convencer o mundo, acusar o mundo, confundir o mundo, esclarecer o mundo, estabelecer a culpabilidade do mundo. Em suma, parece que o texto grego oferece realmente certa dificuldade. Mas um ponto não oferece dúvida. Estamos diante de um julgamento, pois o verbo elexko tem um sentido básico de convencer, refutar, repreender, envergonhar. E se há o julgamento, deve haver um crime em questão. Qual será este crime? Sem dúvida, a falta de fé. Na encíclica Dominum et Vivificantem, de maio de 1986, o Papa João Paulo II escrevia: quando Jesus, durante os discursos de despedida do cenáculo, anuncia a vinda do Espírito Santo, à custa da própria partida, e promete: quando eu for, vô-lo enviarei. Precisamente nesse contexto, acrescenta: e ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. O mesmo Consolador e Espírito da Verdade, que fora prometido como aquele que ensinará e recordará, como aquele que dará testemunho e como aquele que guiará para toda a verdade. É anunciado agora, com as palavras citadas, como aquele que convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. O pecado, nesta passagem, significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. Significa a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. No contexto do pecado e da justiça assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da Verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo só para julgar e condenar. Ele veio para o salvar. O convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos homens. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que desde o princípio explora a obra da criação contra a salvação, contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado desde o princípio. Se o Espírito Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Orai sem cessar. Defende-me, Senhor, segundo a tua justiça. Este é um texto de Antônio Carlos Santini, narrado por mim, Arthur de Araújo Caldas, membro da Diaconia da Juventude, Grupo Sementes de Mostarda, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.